Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Jó 19, do 25 ao 27. Estamos agora no mês de outubro, ainda até o próximo domingo, falando sobre o tema do mês, reconstruindo os muros da alma. Trabalhando aí o nosso tema do ano da reconstrução. Vamos falar hoje sobre um tema muito interessante. Jó 19, 25 a 27 diz: Eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração. Eu quero ler um texto para vocês agora, não bíblico, um pensamento. Talvez ele é um pouco comprido aqui, mas eu creio que vale a pena a leitura. Tentando responder a uma pergunta: o que é estar no fundo do poço? Este é um momento terrível de nossas vidas, onde não enxergamos ninguém à nossa frente, onde achamos que até mesmo Deus nos abandonou, onde só enxergamos a morte, mas Deus nos dá vida e vida em abundância. Muitas vezes ouvimos a frase: estou no fundo do poço. Mas você realmente sabe o que é estar no fundo do poço? Você realmente sabe o que significa e de onde veio essa frase? Há mais de 2000 anos antes de Cristo, quando os prisioneiros eram capturados, eles eram lançados nas prisões sem muros, isto é, num local onde não precisariam manter vigilância. E um dos locais mais terríveis e temidos eram as fossas. Normalmente utilizavam poços e fossas abandonadas como prisão. Esses locais só restavam apenas uma lâmina de água, e no mais era pura lama. Quando as pessoas eram lançadas nesses locais, elas afundavam até a altura do peito, ficando seus movimentos limitados em função da densidade. Para ter uma ideia do que as pessoas passavam, basta você tentar afundar o pé na lama e tentar tirá-lo, ou enfiar a mão na massa de bolo e tentar desprendê-la. Aí multiplique numa situação de deixar todo o corpo dentro da lama. É uma situação terrível de impotência e inutilidade, onde todos os esforços não representam nada, não importa o quanto se tenha preparado fisicamente e mentalmente. A angústia de incapacidade é terrível. E para piorar a situação, a escuridão e o breu são tamanhos que não se consegue enxergar nem mesmo o dedo da mão da frente dos olhos. Imagine quando estamos chegando a casa, numa noite sem o brilho da lua, e de repente acaba a energia da cidade e você fica no meio da escuridão. Agora imagine que além disso não é possível mexer os membros do corpo, pois todos os movimentos estão sendo travados pela lama. A situação é tão crítica que a maioria das pessoas que eram lançadas no poço morre, e se alguém sobreviver e for resgatado, era uma grande raridade. Esta é uma verdadeira situação de se encontrar no fundo do poço. Em outras palavras, estar literalmente sem nenhuma saída é quando achamos que ninguém mais se incomoda conosco, onde o pensamento de morte nos circula e fala abertamente com a gente, inclusive dando sugestões de maneiras mais simples e sem dor de buscar o fim da vida. É o momento em que acreditamos piamente que Deus nos abandonou, que Ele está preocupado com todas as criaturas da terra, menos com você. É quando não vemos mais saída, e a dor no coração é tão grande que preferimos a morte do que permanecer nessa situação. Estar no fundo do poço é uma situação tão crítica que é impossível sair sozinho. A única forma de escapar é se tiver ajuda. Neste momento de sofrimento, a única luz que se vê em forma de uma lanterna, ou como dizem, uma luz no fim do túnel, e só consegue ver essa luz quando olhar para cima, e tem que ser durante o dia, pois a única entrada é também a única saída, e ficam normalmente no mínimo 6 metros de altura, mais ou menos uma casa de 2 andares. Os prisioneiros dessa situação passam a maior parte do tempo olhando para cima, na esperança de que alguém veja e lhe lance a corda. Mas tem um detalhe: não basta alguém o ver e tentar ajudá-lo lançando a corda, tem que saber a técnica de resgate. Só existe uma forma de saída, e as demais tentativas irão matá-lo e decepá-lo. Apenas uma forma de fuga. Se a corda for lançada e o prisioneiro tentar segurar apenas com as mãos, a corda escapará e queimará em suas mãos, deixando em carne viva. Se amarrar nas mãos ou nos braços
irá puxar e arrancá-los, e as pessoas também morrerão. Se amarrar de qualquer jeito na cintura, irá quebrar a espinha e também matá-lo. Como para se libertar é necessário que a corda seja lançada por alguém que esteja no alto. Ela deve ter um laço e ser colocado por debaixo das axilas e envolvida em panos para não machucar a pessoa. E enquanto a pessoa puxa a corda, o prisioneiro deve movimentar o corpo e as pernas e a mão para retirar o vácuo e facilitar o desprendimento da lama. Talvez você está falando assim: meu Deus, o que é isso, né? Uma aula de socorro ou de resgate? Olha como é que a gente termina aqui esse texto. Quando a gente traz isso para a nossa vida, a única forma de sair de um poço, do fundo do poço, é com ajuda. Segurar a corda, tem que segurar a corda que nos é lançada e clamar a Deus para que envie a sua providência, pois nesse momento só o Senhor tem poder de mudar as coisas e de tirar as nossas vidas do fundo do poço. Só o Senhor tem poder de enviar anjos para nos libertar. Entretanto, não basta apenas Deus enviar a providência, é necessário que cada um de nós possamos começar uma luta, confiando unicamente no Senhor, e podemos falar como o salmista no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, e de onde me vem o socorro? O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Outros textos também para a gente dar essa introdução: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram de Sião, éramos como os que estão sonhando, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze regressar os nossos cativos, Senhor, como as correntes no sul. Os que semeiam em lágrimas com cânticos de júbilo colherão as vitórias, e aquele que sai chorando levando a sua semente para semear voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo seus molhos, o fruto do seu trabalho. Estar no fundo do poço, meu irmão, é um momento em que poucas são as pessoas que conseguem sair, e nós não devemos pensar que é apenas uma fase ou uma pequena luta, mas uma grande luta, uma grande aflição, uma grande angústia, onde a nossa alma chora com a gente. É um momento em que achamos que até mesmo Deus se esqueceu de nós, e tudo o que nos resta é gemer, pois nem mesmo as lágrimas nos têm sobrado. E temos uma única esperança: o nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Salmo 124:8. E assim como os prisioneiros necessitam olhar para cima e clamar por socorro, assim somos nós. Vamos clamar e olhar apenas para o nosso alvo, que é Jesus. Vamos olhar e clamar o sangue do Cordeiro o tempo todo, até que a bênção de Deus seja lançada, e clamemos para saber receber aquilo que Deus tem para nos dar, para estarmos preparados para usar a providência e o socorro de Deus para a nossa causa. Quero finalizar com uma frase. Esse irmão Gleidson Rocha que fez essa meditação, e ele diz o seguinte: se você conhece alguém que está no fundo do poço, não o julgue, apenas segure as suas mãos, chore com ele e segure a sua mão enquanto a sua vitória chegar. É neste momento em que realmente reconhecemos quem são nossos verdadeiros amigos e ajudadores. E talvez você me pergunta: pastor, por que você leu talvez um texto maior do que normalmente você escreve as suas mensagens? Porque nesse texto de Jó 19 nós falamos de uma pessoa que estava literalmente no fundo do poço. Fazendo um breve resumo de Jó aqui, a maioria acho que conhece a realidade dele. Jó era um cara rico, tinha família, tinha propriedades, alegria, temia a Deus, era um cara que orava, era um cara que dava bom exemplo, ou seja, Jó era um modelo a ser seguido naqueles tempos do Antigo Testamento. E o que me chama muita atenção nesse exato momento da vida de Jó é porque, fazendo aqui um retrocesso na história, num determinado momento entre o diabo e Deus tendo ali uma conversa, Deus fala para Satanás, ele diz: olha, você viu meu servo Jó? Ele é temente a mim, ele me busca, ele confia em mim, é assim, assim, assim. E Deus estava falando sobre o seu servo, e de repente o diabo diz: bom, mas é muito fácil, Senhor, ele te teme porque você coloca ele numa redoma, você protege ele, você não deixa nenhum mal chegar na casa dele.
Aí Deus fala: então tá bom, você pensa que ele vai me abandonar por causa disso? Então vai lá. E aí começa uma jornada na vida desse homem. Ele perde os filhos, perde os bens, perde a dignidade, perde a sua própria saúde. A Bíblia diz que ele começou a se coçar com cacos de telha, com as úlceras, os tumores que ele tinha no seu corpo. Jó chegou no fim de qualquer expectativa de desgraça na história de algum ser humano. Não tinha ninguém para sofrer mais do que Jó naquele momento. E aí, para ajudar, ficam duas situações muito latentes no texto bíblico. A primeira, para ajudar, a mulher de Jó fica viva para falar para ele abençoar o seu Deus e morrer, porque na verdade aqui a maioria das versões diz: amaldiçoa teu Deus e morre, mas no original ele traz a ideia de abençoe teu Deus e morra, num sentido irônico. A mulher de Jó estava dizendo para ele: caçoe do seu Deus, para que ele te mate, para que ele te fulmine, para que a tua vida acabe. E aí chegam alguns amigos de Jó também para melhorar a situação de vida dele. Jó, você está em pecado, você fez alguma coisa errada, alguma coisa não está legal na tua vida. E normalmente a gente é tendencioso a isso, né? Quando a gente está vendo alguém no fundo do poço, qual que é a primeira coisa que a gente pensa? Essa pessoa fez alguma coisa errada. Agora eu pergunto para vocês: o que Jó fez de errado? Qual foi o pecado de Jó? Qual foi a transgressão de Jó? Vou mais longe, qual foi a transgressão de José para ser lançado naquele poço pelos seus próprios irmãos? A verdade é que nem sempre o poço tem a ver com erros. Naquela antiguidade que nós lemos, o poço servia de prisão. Mas trazendo para os nossos dias atuais, existem alguns poços que precisam ser extremamente trabalhados no nosso coração, porque nós temos algumas lições extremamente importantes para aprender. E o tema da reflexão dessa noite é: todo poço tem fundo. E por que eu estou dizendo para você que todo poço tem fundo? Porque para você começar um processo de saída do poço, você precisa entender que chegou no final dele. Sabe aquela história de que quando você está passando uma situação difícil, você vai, parece que tentando entender até onde vai chegar aquilo, e fala: meu Deus, parece que não tem fim esse negócio, parece que não vai acabar. Uma vez uma pessoa estava passando uma luta, ela disse assim: pastor, será que tem alguma coisa pior ainda para acontecer na minha vida? E é o tipo de pergunta que é difícil a gente responder. Primeiro porque nós não somos oniscientes, nós não somos Deus, nós não sabemos tudo o que está acontecendo e tudo aquilo que porventura ainda vai acontecer. Mas a pergunta ela é pertinente: será que vai afundar ainda mais? Será que esse poço vai afundar ainda mais? Será que os meus problemas e as lutas que eu estou enfrentando na minha vida, ou na minha casa, ou no meu trabalho, ou na minha vida com Deus, será que isso vai piorar ainda? É interessante porque Jó ele começa fazendo algumas declarações nesse texto que definem o momento de vida que ele havia chegado. As poucas declarações que ele faz nesse versículo 25 a 27, elas nos dão uma ideia muito clara de que Jó compreendeu quem era Deus na sua vida. E eu quero compartilhar com vocês aqui nessa noite um pouco sobre isso. E diante das inquietações da vida, meu irmão, uma coisa eu posso te afirmar: o único Redentor que você tem se chama Jesus Cristo de Nazaré. E Jó começa dizendo exatamente isso. Qual foi a primeira frase que ele diz no versículo 25? Eu sei que o meu Redentor vive. E eu não aguentei, precisei buscar ajuda no pai dos inteligentes, que é o nosso dicionário. E o dicionário ele nos traz uma ideia muito interessante sobre o que significa para a ideia bíblica de ser um redentor.
A esperança de um vingador celestial divino que estivera fortalecendo a alma de Jó, aqui se aperfeiçoa. A posição do Redentor era o parente mais achegado na cultura hebraica, naquela cultura do antigo mundo. O Redentor era alguém que tinha o direito de tomar algumas ações com relação ao seu parente próximo. A palavra Redentor no hebraico é Goel, e ela traz exatamente esse sentido de que aquele que tem a responsabilidade de restaurar a fortuna, a liberdade, o nome do seu parente, quando se fizesse necessário, inclusive de corrigir o mal que lhe fosse feito, especialmente vingar o derramamento de sangue inocente. E Jó está confiante que, embora toda a sua parentela humana tivesse abandonado ele, o interessante é que o Redentor divino estava preparado para reconhecê-lo e falar ao seu favor, e até a última palavra nesse caso. O interessante aqui é que esse Redentor, que nós conhecemos como Jesus Cristo, ele faz exatamente isso na cruz. Ele reclama na cruz o direito de tomar posse das nossas vidas quando nós rendêssemos o nosso coração a Ele. Porque quando Jesus Cristo morre na cruz, e nós chamamos Cristo de nosso Redentor, Jesus Cristo, Ele é o Redentor das nossas almas, porque Ele veio ao mundo para redimir as nossas culpas, para assumir os erros que foram imputados a nós pelas nossas transgressões. Jesus vem ao mundo e morre numa cruz, e ressuscita ao terceiro dia, para restaurar, para redimir essa humanidade que já estava perdida. E Jó então, quando faz essa declaração, ele diz: eu sei que o meu Redentor está vivo. O que ele está dizendo? Os meus amigos estão me abandonando, os meus parentes mais distantes não estão vindo aqui para me defender ou para tentar estabelecer um juízo sobre a minha vida ao meu favor, mas mesmo abandonado, ferido, doente, quebrado, destruído, eu ainda tenho uma certeza e uma convicção: eu sei que o meu Redentor está vivo, eu sei que Deus vai fazer alguma coisa em meu favor. Essa esperança para mim, ela é fundamental. Por quê? Porque existem promessas na palavra de Deus que nós não podemos negligenciar jamais. A Bíblia deixa muito claro que existe uma promessa de redenção para cada ser humano. E nós vamos ver lá em Romanos 8:26 que diz: e assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor que desviará de Jacó a impiedade. É interessante que nós vemos aqui uma ponte, tanto do povo judeu, essa redenção chegando aos judeus, mas não se resumindo aos judeus, porque essa salvação de Jesus Cristo, ela se estende a todas as pessoas. Quando Jó faz essa declaração, talvez ele não podia fazer ideia de quem era Jesus Cristo, mas ele já estava sendo um profeta naqueles tempos, para fazer talvez uma sombra, para trazer uma sombra de quem seria verdadeiramente esse Redentor, que transformaria por completo a vida de toda a humanidade. Um homem que aparentemente, humanamente, não tinha culpa, não tinha feito nada de errado, estava sendo ultrajado. Jó ali, ele consegue fazer uma configuração de uma ideia de quem faria lá na frente, de pagar o preço de alguém, por alguém que não merecia. Jó não cometeu erros assim como a gente pode olhar. Claro que humanamente, ele tinha sua natureza pecaminosa, mas ele não fez nada de errado até aquele momento para que aquele mal chegasse até ele. Jó não estava com a sua vida no débito com Deus, para que então aquela desgraça chegasse para ele. Tudo aquilo que estava acontecendo com Jó, era para que de alguma forma inexplicável, se manifestasse a glória de Deus, não só na vida dele, mas em torno da sua vida, porque o nome de Deus seria, como nós vemos depois no final de Jó lá no 42, glorificado não só na vida do próprio Jó, mas em torno de todas as pessoas que antes até o acusavam, mas agora então reconheciam que ele era alguém
diferente aos olhos de Deus. Pensar nesse Redentor tem a ver com uma afirmação. Para você entender que tem que sair do poço, o processo de jogar a corda foi produzido por Jesus na cruz. Quem se debruça na beirada do poço para jogar a corda para baixo é Jesus, meu querido. Porque a Bíblia diz que todos haviam pecado e tinham sido destituídos da glória de Deus. Não havia quem pudesse nos tirar do fundo do poço. Todo homem estava destinado a estar morto por toda a eternidade, tanto nos seus pecados, mas também na condenação eterna. Agora chega Jesus Cristo com uma corda, e Jesus sabe o que precisa ser feito para nos tirar do fundo do poço. E a primeira coisa para eu entender que todo poço tem fundo, e que muitas vezes aonde eu estou existe um processo de restauração da parte de Deus para a minha vida, é que Deus sempre estará do meu lado e do seu lado. Por que você precisa entender isso de forma clara? Porque quando nós compreendemos a missão de Jesus em ser o Redentor da humanidade, nós precisamos compreender claramente que essa ideia de redenção, ela não é só uma ação salvífica no mundo espiritual, mas essa redenção tem a ver com a vida de Deus em nós todos os dias. Jesus disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. Existe uma promessa de Jesus: por mais difícil que estejam sendo as lutas e os problemas que você pode estar atravessando, ainda assim, mesmo olhando para cima e vendo um pequeno foco de luz nesse poço da sua alma, eu garanto uma coisa para você: Jesus nunca saiu da beirada do poço para soltar a corda para você começar a subir de volta para onde Ele deseja restaurar a sua vida. Talvez hoje você esteja pensando assim: ah, pastor, minha vida não é tão difícil, eu não tenho tanto problema assim. Mas eu acho que talvez um dia você já passou por alguma experiência difícil, ou, lamento te dizer, mas não é lançar uma maldição, nada disso, não tem nada a ver com isso, mas na ideia de que, provavelmente, como eu acredito que você está suscetível a passar por muitas experiências ainda na sua vida, tanto positivas como também negativas. Então talvez nesse exato momento pode ser que você não esteja vivendo uma situação em que você olhe para o alto e não tenha muita perspectiva, mas eu quero dizer uma coisa para você: mesmo que você ainda passe por alguma situação adversa, existe uma promessa muito linda no Salmo 23. O Salmo 23 é recheado de experiências que Davi viveu. Ele começa como no Salmo 23, ele diz o quê? O Senhor é o meu, nada me faltará. Ele começa dizendo que nunca vai faltar absolutamente nada. Os adeptos da teologia da prosperidade vão dizer: glória a Deus, está vendo? Ó, sempre você vai ter de tudo, você vai ter muito, vai ser legal. Não, quando ele está dizendo nada me faltará, é uma ideia de absoluto. Então não vai faltar realmente o cuidado, a provisão de Deus, mas também não vão faltar as lutas e os momentos de aprendizado em que você vai aprender a valorizar muito mais a vida de Deus em você. Aí ele continua dizendo, não é legal? Deitar-me faz em pastos verdejantes, conduz-me a águas tranquilas, né? Aí ele começa a trabalhar uma ideia um pouco ruim que a gente não gosta, né? Mas aí um pouquinho para frente do Salmo ele diz o quê? Mas ainda que eu andasse, olha aqui a probabilidade, ou que eu ande, ou que eu venha andar, a ideia aqui pode ser no presente ou até no futuro, ou já possa ter até sido no passado. Ainda que eu tivesse andado, ainda que eu ande, ou ainda que eu vier a andar pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo. A convicção de Davi é a seguinte: o vale da sombra da morte é uma triste realidade que pode chegar na minha casa, uma perda, uma decepção, uma luta, um problema. Mas a maior convicção de Davi não tem a ver com o vale da sombra da morte, tem a ver com a confiança que ele tinha no seu Redentor, porque ele dizia: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo.
Essa pequena frase, ela define totalmente a confiança que Davi tinha na pessoa do seu Redentor, do bom pastor. E aí quando nós vamos para esse caminho de viver possivelmente alguma dificuldade, ou até para eu entender aqui, tem alguém aqui que já esteve no fundo do poço? Tem alguém aqui? Não? Tem algumas almas. Já teve, irmã Cristina? Saiu do poço, irmã? Graças a Deus. Você está aqui, né? Às vezes o nosso poço ele não é literal, mas quantos poços na alma que nós enfrentamos muitas vezes. Tem alguém aqui que... Não vou perguntar o que está passando, porque aí daí qualquer coisa a gente ora por você depois. Mas tem alguém aqui que não quer ficar vivendo no poço? Aí eu acho que é uma outra pergunta. Você gostaria de viver para sempre no fundo do poço? Você sabia que viver no poço é uma decisão unicamente sua? Porque Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia para você não viver mais condenado a uma prisão sem saída, a uma vida sem perspectiva, a um futuro incerto. Jesus morreu na cruz para te oferecer totalmente diferente. Ele veio para te dar vida e vida em abundância. Quando Jesus te oferece essa vida, Ele está dizendo: olha, o poço agora não é mais uma morada definitiva para você. Você pode enfrentar alguns pequenos poços na sua vida, mas agora eu estou contigo. E quando você estiver por alguma razão passando por um vale, eu vou estar ali ao seu lado para puxar você de volta. Essa ideia de mudança, ela me leva a um segundo pensamento. Que quando nós entendemos que todo poço tem fundo, a esperança, ela se torna, ou ela é maior do que a dor, e ela precisa ser. Existem duas coisas que você pode sentir no poço, ou no fundo do poço: esperança ou dor. Por mais que a dor seja um sentimento que normalmente você vai sentir em algumas fases da sua vida, ela não precisa ser definitiva. Você não precisa ficar tendo dor no seu coração sobre frustrações, tristezas, decepções por toda a sua vida. A Bíblia diz que o choro, ele pode durar uma noite, mas o que vem pela manhã? Alegria. Então, trazendo aqui a ideia de alegria, na expectativa, na esperança de mudança, eu quero colocar exatamente isso. Você tem duas opções. Você pode viver com esperança ou com dor. A dor, ela tem cura. Jesus pode mudar a tua história. Pode ser uma dor física, pode ser uma dor na sua alma, uma decepção, algo que você precise lidar. Mas se você escolhe viver com esperança, as coisas se tornam extremamente diferentes na tua vida. Porque a esperança, ela vai produzir algumas coisas no teu coração. A esperança, ela vai trazer algo novo para a tua vida. Quando você espera, e aí o que diz o profeta Isaías? A Isaías 40, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Quando você espera nas pessoas, quando você espera no seu colega de trabalho, quando você espera no homem, você pode ter uma frustração muito grande do teu coração. Agora, quando você espera no Senhor, você tem uma perspectiva diferente, porque agora você não está esperando em pessoas que têm as mesmas limitações que você. A sua expectativa está no Deus Todo-Poderoso, que nunca falha, nunca falhou e nunca falhará. Você está lidando com um Deus e esperando por um Deus que nunca vai mudar de atitude com relação à sua pessoa. Aquilo que Ele te prometeu, Ele vai concretizar na sua vida. Quando você coloca a sua esperança no Senhor, e aí o texto é muito interessante, porque ele diz o seguinte, no versículo 26, a gente percebe um pouco essa nuance, porque ele diz assim, olha só que interessante: e depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Olha que expressão forte que Jó está usando aqui. Ele, depois que a minha vida estiver sem sentido, que ela estiver destruída, que acabar tudo,
Então agora existe uma expectativa, uma esperança no coração de Jó. Qual que é? Eu vou ver o meu Deus. E o que significa esse texto? No mais profundo, Jó continua expressando a ideia de uma renovação do homem como um todo após a morte. Olha só, uma das primeiras vezes no Antigo Testamento aonde se manifesta a ideia da ressurreição é nesse texto. Jó se torna um precursor da doutrina da ressurreição através desse momento de vida que ele estava passando, porque a ênfase que é dada no 19:27, que nós vamos ver daqui a pouco, provavelmente não está no que Jó, mais do que qualquer outro, venha ver Deus, no sentido ali de momento, vou ver Deus agora. O que está dizendo é exatamente o seguinte: Deus vai ver ele agora como um parente remidor. Jó vai ver Deus como um parente remidor. Jó agora vai ver o seu Redentor como alguém que se manifesta de forma plena na sua vida. Então agora ele fala: eu vou ver Deus, mesmo que eu desfaleça, eu tenho uma expectativa. O meu Redentor, o meu parente remidor, na eternidade, vai se manifestar ao meu favor. Em outras palavras, Jó estava dizendo assim: eu sei aonde eu vou estar na eternidade. Nos tempos antigos, os judeus acreditavam, e a Bíblia traz essa ideia também, de um local que nós chamamos hoje de estado intermediário, mas ainda naquela época era um único local, chamado Sheol, que significa mansão dos mortos, ou casa dos mortos. Então a ideia, rapidamente dizendo, é que se você entenda que tinha duas casas, a do pessoal legal e a do pessoal ruim. Todo mundo que morria naquela época, antes de Jesus vir ao mundo e morrer na cruz e ressuscitar, se era temente a Deus, ia para o Sheol, mas para o lado A da casa. Se era ruim, ia para o lado B da casa. Quando Jesus morre e desce nas regiões profundas ali, como a gente vê nos textos do Novo Testamento, ele toma cativo o cativeiro. Isso a gente ensina na classe de batismo, né? No princípio da nossa fé. O que ocorre então nesse processo? Jesus, ele tira aquelas pessoas tementes a Deus do Sheol, e ele passa a instaurar agora um novo local que nós chamamos de paraíso. E nós sabemos que isso aconteceu porque o ladrão na cruz que se converte fala para Jesus o quê? Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. E o que Jesus diz para ele? Eu te afirmo que ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Então Jesus toma cativo o cativeiro, ele pega aquelas pessoas do Sheol e instaura o paraíso. Então agora existem dois lugares, dois estados intermediários, Hades e paraíso. Quem não teme a Deus está no Hades, aguardando o juízo final. Os tementes a Deus estão no paraíso, aguardando, agora eu volto aqui na palavra e na expressão, a ressurreição dos mortos, o arrebatamento da igreja, para que todos possam se encontrar definitivamente com o Senhor nos ares. Aqueles que estiverem mortos, o apóstolo Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses 4, do 13 em diante: eu digo a vocês, irmãos, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos arrebatados nas nuvens e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Essa é uma promessa que Jesus Cristo deixou revelada na sua palavra. Essa ressurreição, essa ideia de que existe uma esperança após a morte, ela precisa ser muito forte para nós. Por quê? Porque às vezes você nem pensa em sair do fundo do poço, porque você não tem muita expectativa do que a sua vida pode se tornar. Agora eu quero dizer uma coisa para você: sua vida pode estar um caos, você pode estar vivendo muitos problemas, você pode estar vivendo muitas dificuldades, e mesmo que você vivesse ainda alguns anos enfrentando algumas lutas, esse texto ele nos dá uma esperança em dois momentos, em dois aspectos. Na primeira e na melhor delas é que existe a esperança da ressurreição. Jesus Cristo morreu, ressuscitou e nos deu vida, e vida em abundância, e uma promessa: quando nós fecharmos os nossos olhos nessa terra, nós vamos olhar
para o nosso Deus face a face, nós vamos estar com o Senhor. Nós temos uma promessa de salvação e de redenção. Então essa é a melhor promessa, é a melhor esperança, a melhor expectativa. A sua vida pode estar muito difícil, mas se você conhece a Jesus, você é salvo, você tem uma esperança na eternidade. Agora eu quero dar uma outra expectativa para você. Existe uma esperança de que durante essa sua trajetória nessa vida, Deus pode fazer muita coisa diferente e boa para você. E sabe por que eu digo isso? Porque Deus é bom, porque Ele decide fazer o bem ao nosso favor, porque Ele decide transformar a nossa realidade e a nossa história. Isso é uma decisão de Deus. Ele é o nosso Pai. Ele nos permite que nós chamemos Ele de Abba Pai. O significado dessa palavra Abba Pai é papai querido. Ele diz para nós: olha, eu quero que vocês tenham intimidade ao me chamarem. Vocês podem me chamar com intimidade porque eu permito isso para vocês. Isso é uma permissão divina. E a ideia dessa esperança, ela precisa estar exatamente nisso. Por quê? Se nós nos limitarmos somente a uma esperança que finda a essa vida, as pequenas coisas que vão passar, a nossa expectativa, ela está ligada a pequenas coisas. Talvez você não ganhe muito nessa vida, talvez nem muitas coisas venham a acontecer de fato nessa vida, mas eu quero dizer para você, em primeira instância, existe a esperança da ressurreição dos mortos. Em segunda instância, existem muitas coisas que Deus deseja realizar através da tua vida nessa terra, e você precisa estar pronto, disposto e disponível para que o Senhor use a tua vida e transforme a tua realidade. Terceiro lugar, nós temos que entender que todo poço tem fundo, e nos alegrarmos porque na eternidade não haverá mais poço. Se tem uma coisa que me alegra, é saber que um dia os poços vão ser todos tapados. Na eternidade não vai ter algumas coisas. Outro dia me perguntaram o que tem na eternidade. Aí quem é adepto do churrasco, da coisa, vai dizer assim: pastor, na eternidade tem churrasco? Olha, não sei te dizer, gostaria muito que tivesse, mas o fato é que a gente não vai ter necessidade disso, porque os nossos corpos vão ser glorificados. Nós não vamos ter mais essa estrutura biológica, humana, que carece de alimento e desse tipo de coisa. A Bíblia diz que o Senhor vai ser o nosso sol, Ele vai nos sustentar, Ele vai ser a nossa verdadeira fonte de vida em todo o tempo. Por isso que nós vamos viver por toda a eternidade, porque nós vamos fazer parte então agora da eternidade. Nós vamos adentrar a eternidade a partir do momento da nossa morte, para vivermos para sempre com o nosso Deus. Então, nessa ideia, o céu nos mostra que, a Bíblia nos mostra que no céu não haverá mais a presença do pecado, porque Satanás e todo o mal vão ser lançados no lago de fogo, e por toda a eternidade vão sofrer lá, e já não haverá mais a influência do mal nos salvos. Nós vamos estar com o Senhor para sempre, vamos estar guardados, vamos estar vivendo totalmente uma nova vida. E aí olha que interessante, Apocalipse 21:4 diz o seguinte: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. A Bíblia nos diz que no céu nós vamos viver um estilo de vida totalmente diferente do que nós vivemos hoje. A Bíblia nos mostra que a expectativa do céu, ela é infinitamente melhor do que qualquer coisa que a gente viva hoje, porque lá no céu não vai ter mais tristeza, decepção, mentira, maldade, inveja, morte. Essas coisas elas não entram no céu, essas coisas não fazem parte do contexto de vida dos salvos. E aí eu escrevi uma frase que eu coloquei acho que até no Face essa semana: o fundo do poço não se trata da intensidade dos problemas que vivemos e a nossa total incapacidade de solucioná-los, mas sim de nossa compreensão de que somos humanos, falhos e limitados, e que sem o amor e a graça de Deus jamais teremos a restauração plena das nossas almas. Tentando resumir essa ideia aqui, seria mais ou menos o seguinte: a questão não é tudo que você está enfrentando e vivendo, a questão é tudo aquilo que Deus deseja que você comece a viver.
Você tem duas escolhas: continuar vivendo na mesma condição e estilo de vida que você está vivendo hoje, e isso pode significar que você esteja vivendo uma vida de tristeza, decepção, frustração, um monte de coisa ruim. Ou você pode começar a viver algo totalmente novo na presença de Deus. Existe uma escolha para você. Existe uma escolha, existe uma promessa, existe uma expectativa. Quando nós sabemos que na eternidade já não haverá mais poço, não haverá mais vale, não haverá mais momentos de dificuldade onde nós vamos sofrer, então nós temos que entender que podemos e devemos começar a viver, dependendo de Deus, agora numa vida de confiança, de que dias melhores virão e que nós poderemos viver com o Senhor de uma maneira totalmente diferente. A pergunta é: se você já se acostumou com a vida dentro do poço, se você não entende que é possível começar a viver uma vida nova com Jesus, novas expectativas, novas perspectivas, novas experiências.